Olá, meus irmãos, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz. Novamente estamos aqui nesse domingo maravilhoso e vamos trazer a mensagem aos nossos corações da palavra de Deus. E nesse dia eu quero falar de algo muito importante, aproveitando esse período da quarentena. E eu quero, assim com os irmãos, pensar que nós podemos aproveitar essa oportunidade dessa reclusão para fazer uma retrospectiva na nossa vida cristã e fazermos uma avaliação positiva, né? Se estamos ou não seguindo aquilo que o nosso mestre nos ensinou e nos recomendou que seguíssemos. Bom, então a mensagem de hoje, o tema será ser, estar e permanecer, baseado em Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao 21. Que é o título, né? Ser, estar e permanecer. E o tema é E a vida continua. Então, vamos valorizar as pequenas coisas da nossa vida, que às vezes nós queremos grandes coisas, esquecendo de fazer pelo menos as pequenas coisas, iniciar pelas pequenas coisas que são as reais. Então, o texto de Romanos, Paulo fala assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos o bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, do 9 ao 10. Então nós vamos dividir esse pensamento de hoje, essa mensagem de hoje, em 3 pontos principais. Primeiro, ser cristão, ontem, hoje e amanhã. O segundo tópico, estar em Cristo, ontem, hoje e amanhã. E permanecer em Cristo em todas as circunstâncias. Não podemos transformar o cristianismo em uma mera religião. Esse é o tópico número 1. Porque se o cristianismo for rebaixado a apenas uma religião como as outras, então nós não vamos ter nenhum tipo de vida aqui nesse mundo para se destacar em relação às pessoas. Vamos ser iguais a todos, né? Vamos fazer a mesma coisa, pensar do mesmo modo, agir e reagir do mesmo modo. Mas ser cristão é diferente. Ser cristão é ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, e nas nossas decisões temos que decidir como se Cristo estivesse em nosso lugar. Fazer a seguinte pergunta: se Cristo estivesse no meu lugar, o que ele faria nessa situação? Assim é ser cristão. E lá em Romanos, capítulo 14, versículo 7, o apóstolo Paulo, 17, o apóstolo Paulo também fala que porque o reino de Deus não é comida, bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, que é o nosso alvo, nosso propósito, né? Não coisas materiais, coisas que vai alegrar a nossa carne, o nosso espírito, mas o reino de Deus é fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo, é estar seguindo aquilo que o nosso mestre mandou nos fazer. Então, ser cristão não é seguir uma religião como as outras qualquer. Então eu sou budista, eu sou islâmico, eu sou cristão. Não, o cristianismo é diferente. O ser cristão é muito mais, é muito além do que seguir apenas uma religião. As pessoas seguem as religiões para alcançar algum objetivo. Alguns seguem a religião para alcançar o nirvana, como no budismo, ou seja, não acabar em nada, tudo acaba em nada, né? Sem castigo, sem punição, tudo acaba em nada e sem recompensa. Outros seguem por causa da reencarnação, acham que a sua religião, se você fizer o bem aqui, em outra vida vai se reencarnar numa posição melhor, como pensa o espiritismo. E também há alguns que pensam num paraíso, em recompensas, como o islamismo. E muitas pessoas também têm uma ideia de que o paraíso é aqui na Terra, como aquela canção da Tina Turner. Então, ser cristão está muito mais além dessas coisas. Primeiro, ser cristão é trazer no seu corpo as marcas de Cristo.
Ou seja, as pessoas devem ver em você as marcas do cristianismo, as marcas no seu pensamento, nas suas palavras, as marcas de Cristo. Escrevendo aos Gálatas, Paulo fala assim também, no capítulo 6, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Que marca seria essa, pastor? Seria amor, zelo, paciência, perseverança. E principalmente em relação aos nossos irmãos. Se sou cristão, eu tenho que amar a Deus, que está no céu, nosso Pai, mas também tenho que amar o meu próximo, meu irmão. E falando sobre esse assunto, Paulo diz lá no capítulo 12, que é o tema do nosso, é o texto básico da nossa pregação de hoje. Ele diz no capítulo 12 justamente isso: compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Está em Romanos capítulo 12, do versículo 13 ao 14. Então nós vimos aí o primeiro tópico da nossa pregação de hoje, que é ser cristão ontem, hoje e amanhã. Disse que não é ser apenas um seguidor de uma religião, como qualquer outra religião, e também disse que ser cristão não é esperar uma recompensa, o paraíso ou a reencarnação, como nas demais religiões. Mas eu terminei dizendo no tópico 1 que ser cristão é trazer no seu corpo as marcas de Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus, reagir como Jesus, amar a Deus, como Jesus amou o Pai, e amar ao próximo. E agora eu vou falar do tópico 2, estar em Cristo ontem, hoje e amanhã. O que é isso? Estar em Cristo é muito mais além do que ser participante de uma religião. É ser participante do seu reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus sendo estabelecida aqui entre nós. Ou seja, o que Deus quer, o que Deus pretende, nós vamos anunciar, pregar e fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra. E Paulo disse lá em 2 Coríntios 2,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, estar em Cristo também é ser nova criatura, é ser diferente, é andar contrário ao mundo, andar contrário ao pensamento do mundo, ao sistema do mundo. Logo, estar em Cristo está acima de qualquer coisa. E também estar em Cristo é ser avaliado não pelo mundo, não pelo que nós temos, pelas nossos bens materiais, as nossas aptidões, mas estar em Cristo é ser avaliado unicamente por Deus. É Deus que sabe se nós somos dele ou não somos dele. Não é receber o julgamento do mundo, a aprovação do mundo, isso não importa, porque quem nos salvará é Deus, quem nos salvará é Jesus Cristo e quem nos salvará é o Espírito Santo. Então a nossa ótica, ela não é como a ótica de Deus. A gente olha, geralmente avaliando pelas coisas que são aqui desse mundo, avaliando as pessoas pela sua religião, pela sua capacidade, pelas suas posses. E no cristianismo é bem diferente. Ser cristão é bem diferente, porque temos que olhar pela ótica da palavra de Deus, como Deus olha. E Samuel, lá no passado, no Antigo Testamento, ele fala justamente sobre isso, quando aos filhos de Israel, porque eles tinham uma religião, mas não seguiam os bons ensinamentos dessa religião. E aí Samuel disse para eles: o Senhor, contudo, diz Samuel, o Senhor não vê o homem como homem. O Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Então, estar em Cristo é olhar com a ótica de Deus, olhar com a ótica de Jesus Cristo e olhar com a ótica do Espírito Santo. O olhar do Espírito Santo, o olhar de Jesus Cristo e o olhar de Deus. Não olhar para a aparência, não olhar realmente pela afeição, mas olhar pelo o comportamento, pela ética, pela mudança de vida que a pessoa tem. Se ela foi transformada, regenerada ou não.
Então, estar em Cristo é muito mais além do que estar em uma religião. Também estar em Cristo é amar sem interesses. As pessoas geralmente fazem, nas religiões, fazem as coisas para agradar aos seus líderes ou para alcançar alguma recompensa, como se as suas boas obras tivessem poder de decidir a sua vida na eternidade. Mas o amor de Cristo, o cristianismo, é diferente. Nós devemos fazer as coisas sem esperar receber nada em troca. Porque quando Deus nos amou e deu o seu Filho por nós, nós não tínhamos nada para devolver a Deus, recompensar a Deus em pagamento pela sua bondade de ter mandado o seu Filho para nos salvar. De maneiras que estar em Cristo é amar sem interesses, fazer para as pessoas assim como Deus fez por nós. Quando nós éramos pecadores, Ele nos mandou o seu Filho para nos resgatar da condenação. Diz aí Paulo em Romanos 12, 17 ao 18. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, estamos nesse mundo, estar em Cristo é representar o reino de Deus diante das pessoas. E para isso nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, não podemos representar um Deus santo, 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 mas de maneira que nossas vestes estejam enlameadas, o nosso comportamento seja péssimo e que as pessoas acabem desacreditando na palavra de Deus por causa do nosso mau testemunho. Por isso, nós temos que realmente fazer o bem, amar as pessoas e comparecer perante essas pessoas como verdadeiros mensageiros de Deus, com a nossa vida no altar, com a nossa lâmpada brilhando, como diz a palavra de Deus. E finalmente, eu quero falar nesse último tópico, que é permanecer em Cristo em todas as circunstâncias. Esse período da pandemia, quando nós estamos em nossas quarentenas, reclusões, muitas pessoas perdem a paciência, muitas pessoas ficam zangados, irritados, viram rebeldes políticos, se levantam contra as autoridades. Mas permanecer em Cristo também significa estar em qualquer situação, em qualquer circunstância, estar bem, equilibrado, não desesperado, não esbravejando, zangado. Isso não é um bom testemunho para o mundo. Então, isso tudo significa alimentar o eu. E se nós estamos agindo pelo nosso eu, pelo velho homem, está nos mostrando que não fomos crucificados com Cristo. E ainda somos as mesmas pessoas. Mudamos apenas de religião, mas não mudamos de vida, nem fomos transformados verdadeiramente no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo. Diz Paulo em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está em Gálatas 2:20. Então, permanecer em Cristo é um ato contínuo. Ou seja, desde o dia em que aceitamos Jesus, que chama-se o novo nascimento, que entregamos a nossa vida a Jesus, durante a sua jornada aqui no mundo e no final, até aquele dia que você será levado para as mansões celestiais, a sua vida tem que ser um equilíbrio. Não pode haver acidentes ou não pode haver comportamentos diferentes, sempre do mesmo jeito, é um ato contínuo. As pessoas sempre terão que ver em nós as marcas de Cristo. Mesmo sofrendo perseguições, mesmo se achando desprezados, como nós podemos ver aquela personagem da música, Eleanor Rigby, dos Beatles, que ninguém prestou atenção nela, ela nunca alguém se importou com ela, né? Então, às vezes nós podemos até se sentir desse modo, que as pessoas não olhem para nós, não se importem conosco, mas temos que ter certeza que Deus está conosco. Deus nunca vai nos abandonar.
e nós nunca vamos estar sozinhos. O João Wesley falou isso. Ele disse: o melhor de tudo é que Deus sempre está conosco. Ele disse isso no final da sua vida, quando estava dando o seu último suspiro, e alguém ouviu ele falando baixinho e disse essas palavras maravilhosas, que o melhor de tudo é que Deus sempre está conosco. Então, nós podemos crer realmente que a nossa vida aqui nesse mundo, ela tem uma missão. Nós fomos chamados para realizar algo muito importante. Jesus Cristo veio, inaugurou o reino, a sua igreja, e agora nós somos os continuadores, até aquele dia em que ele voltará novamente para entregar ao Deus Pai o reino que foi iniciado por ele e concluído pela sua igreja. Então, a solidão, ela é pior do que a pandemia. Ou seja, as pessoas se sentem só. As pessoas se sentem abandonadas, rejeitadas. Por que elas agem desse modo? Porque tiveram uma vida egoísta, uma vida sem pensar em Deus, sem trabalhar para Deus, sem participar do reino de Deus. E aí, quando chega no final, se sentem abandonadas pelos parentes, pelos amigos, se sentem solitárias. Nick Cruz escreveu um livro, grande Nick Cruz, Na Cruz e o Punhal. Ele disse, o tema do seu livro foi solitários, mas nunca sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Então, a melhor coisa que existe é investirmos a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso tempo, o nosso sentimento, o nosso coração na obra de Deus, no reino de Deus. Por isso, nessa quarentena é o momento da gente reciclar, repensar, remodular a nossa vida. Momento de você reler a palavra de Deus, se envolver mais no reino de Deus e na obra missionária. A igreja tem abandonado a obra missionária. Nós temos que voltar a fazer a obra missionária, temos que voltar no projeto da implantação do reino de Deus nesse mundo. Esse mundo só vai mudar quando todos ouvirem falar de Jesus Cristo, conhecerem o amor de Cristo, o evangelho de Cristo. E como vai acontecer essas coisas? Somente através da pregação do evangelho pela igreja. Nós somos a igreja, nós temos essa missão. Então, o ser cristão é estar em Cristo, permanecer em Cristo e com Cristo. As pessoas têm que ver em nós, seja nos momentos bons, de alegria, de contentamento, etc., mas também no momento de sofrimento, né? de crises como essa pandemia. As pessoas, ao olharem para nós, elas têm que ver, sentir em nós, do nosso modo de agir, de reagir, que nós temos a marca de Cristo, nós somos diferentes. Pense bem nisso. Você está aqui representando Deus. O seu agir, as suas palavras devem estar de acordo com o pensamento do Pai e de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Tenha um bom domingo na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.